Estamos começando mais um dia de Europa League e Conference League. E aí é sempre aquele dia tenso, né? Porque eu preciso convencer você de que pode ser um dia legal, mesmo você às vezes já tendo um preconceito nesse dia que a UEFA consegue estragar, né? Colocando 20 mil jogos ao mesmo tempo. Mas o nosso objetivo aqui não é entretenimento. Se o dia é bom, se o dia é ruim, se vai ter muito jogo, se tem jogo interessante, infelizmente, ou felizmente, né? Nosso trabalho aqui é tentar encontrar oportunidade e fugir das pegadinhas. Como a gente teve esses mesmos jogos na quinta-feira passada espelhados, ou seja, a gente viu como foram os jogos, talvez a gente tenha uma vantagem de tentar entender o que pode acontecer nesses jogos da volta, principalmente os confrontos desempatados, como é o caso do Sporting com o Young Boys, como é o caso do Qarabağ com o Braga, que a gente também conversou na semana passada, como é o caso do Toulouse com o Benfica. O Benfica teve um trabalho para ganhar do Toulouse. Então fica um pouco mais, vamos dizer assim, não vou dizer fácil, mas fica com uma percepção um pouco maior da gente ter o que analisar. Não são times mais completamente desconhecidos. A gente já viu o comportamento de cada um deles. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Tentar encontrar boas oportunidades para essa quinta-feira de Conference e Europa League. Mas o principal jogo do dia, com certeza, é o início da Recopa Sul-Americana, jogo de ida, lá em Quito, LDU e Fluminense. Esse sim é um jogaço. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Começamos o nosso planejamento às 14h45 no jogo do Qarabağ, time do Azerbaijão contra o Braga. Curiosamente, nós não temos ainda o Azerbaijão no nosso PDF de apoio. Isso porque não apareceu um mísero interessado pelo campeonato do Azerbaijão. Então, se você chegar aqui embaixo, se você for membro do canal, óbvio, se for membro do canal, falar, Theo, eu quero me especializar no campeonato do Azerbaijão. Eu vou atrás dos dados para você. Eu vou preencher os dados manualmente para você. Mas você tem que, de fato, ser membro do canal para ter acesso ao PDF de apoio e, de fato, querer trabalhar a Liga do Azerbaijão. Já tivemos vários pedidos de ligas completamente exóticas. O último pedido foi de um treinador de uma equipe da Tailândia que me acompanha. Um abraço para ele, mandou mensagem para mim, falou, sou o treinador de uma equipe aqui da primeira divisão da Tailândia e gostaria de ter a Tailândia no PDF de apoio e ela já está adicionada. Então se você vai trabalhar ou pretende trabalhar o Azerbaijãozão, manda mensagem, responde lá nas postagens que eu faço do PDF de apoio, que ele vai ser inserido. Mas vamos falar sobre o primeiro jogo. Antes disso, eu vou tomando meu café aqui, vou pedir para você deixar o like no vídeo. Segunda-feira vai ter vídeo novo, vídeo polêmico não, né? Porque eu não publico vídeo para ficar fazendo polêmica, a gente tem assuntos para tratar. Segunda-feira vai sair um vídeo bem interessante aqui no canal e você que é membro vai ter acesso antes, e para você que me acompanha só pelo BDM, você vai ter agora esse ano de 2024 também conteúdos mais densos. Você já viu aquele primeiro vídeo que eu postei na segunda-feira retrasada e agora teremos mais. Vou tentar fazer de 15 em 15 dias, vou ver se eu consigo, tá? Então fica o convite. E você que ainda não deu o like no vídeo, por favor, faça isso porque ajuda demais da conta. Na semana passada, tínhamos planejado um Braga com um pouco mais de facilidade para cima do Qarabağ. O Braga começando com uma cotação mais baixa, tinha tomado um cacete do Sporting, né? A gente vai falar do Sporting hoje. Se eu não me engano, foi do Sporting. Deixa eu ver aqui os últimos jogos do Braga fora de casa. Aqui, ó. Tinha tomado um 5-0 do Sport. Pensei eu, com meus botões, vai vir o Braga cheio de ódio. Vai vir completamente motivado para bater no Qarabağ. O que aconteceu foi que o Braga tomou 4-2 na sua própria residência, na Pedreira, e ficou barato. E olha que, eu gosto muito do time do Braga. Não vou dizer que eu sou um torcedor, mas eu gosto muito do time do Braga. E o Qarabağ chamou o Braga pra bobo. Podia ter sido 6-7. A quantidade de contra-ataques perdidos e chances desperdiçadas que o Qarabağ desperdiçou. Então eu venho para esse jogo da volta olhando para gols. Não vou nem indicar nada pra gente ficar olhando aqui só em match odds, porque é daquele tipo de jogo, e eu vi no primeiro jogo que foi assim, que você não consegue ter um controle do seu trade, da sua aposta.
Porque ao mesmo tempo que o Braga precisa pelo menos fazer 2 gols no Qarabağ, as chances de contra-ataque do Qarabağ na sua casa, no seu gramado, na frente da sua torcida, são muito altas. Então é um jogo que eu venho com o intuito de trabalhar gols, porque o Braga precisa, já é aquele jogo desempatado de 2 gols de diferença, e o Qarabağ vai ter todo o campo para contra-atacar. A gente não tem ainda dados do Qarabağ, eu não pego dados do Azerbaijão, como eu falei para você. Se você for um membro e quiser acesso ao Azerbaijão, você me avisa. Tem mais de 120 competições no PDF de apoio, mas o Azerbaijão ainda não é uma delas. Mas o Braga, fora de casa, tem sofrido gol com muita frequência, tem uma média de gols sofridos de 2 gols por jogo, não tem um primeiro tempo tão sólido, o segundo tempo é até sólido, mas olha só, sofre bastante. É uma equipe que tem sofrido muito de cabeça, mas também marca nesse fundamento, e é uma equipe que sofre bastante nos minutos finais, mas também marca nesses momentos. Então eu venho com esse intuito da gente trabalhar aqui o mercado de gols. Eu gosto desse 2,5, tá? É claro, o Braga precisa pelo menos de um gol cedo para poder dar esperança. Você está com 2 gols atrás do placar. 1-0 cedo já ajuda, mas nessa exposição o Braga tende a se expor. Eu esperaria o primeiro gol do jogo, principalmente se for do Braga. 1-0 não vai fazer o Braga recuar. Ele vai continuar indo para cima, mas vai fazer o Qarabağ se tocar. Acho que ele não pode ficar só recuado, se assim ele estiver fazendo. Tá? Então eu gosto de pensar nesse 2,5. Não duvido de um ambas marcam. De preferência uma cotação mais alta, próxima de 2, porque ao sair da casinha, ao colocar a cabeça para fora da água para buscar recuperação, o Qarabağ tende a dar um pedala Robinho aqui no Braga. Então, acho que é um jogo interessante para a gente ficar de olho em gols. No mesmo horário, e também envolvendo um time de Portugal jogando fora de casa, o Benfica visita o Toulouse na França depois de ter vencido com dificuldade o primeiro jogo por 2-1. Para quem não se lembra, o Toulouse estava no grupo do Liverpool na Europa League e não fez feio, ficou na segunda colocação. O Benfica teve dificuldade para marcar o primeiro gol, conseguiu marcar esse primeiro gol lá no final. Assim que fez o primeiro gol, tomou o empate e teve que buscar praticamente nos últimos lances da partida o 2-1. Isso quer dizer que o Toulouse é uma excelente equipe? Depende, porque a gente viu um Toulouse muito mais preocupado em defender na Luz. E agora, na sua casa, na frente da sua torcida, como não veio com a vantagem nem do empate, nem de uma vitória, o Toulouse vai ter que se expor. Então a gente vai conhecer um Toulouse contra o Benfica bem mais agressivo. Isso pode ser bom ou ruim, depende do comportamento da sua defesa, porque um time que precisa recuperar, ele está muito interessado e está pensando muito em fazer gol, mas ele tem que tomar cuidado porque o Benfica é muito forte no contra-ataque. Então a gente pode ficar de olho nisso, também numa possibilidade de gols. Não é uma desvantagem tão grande como é a do Braga em relação ao Qarabağ, então é uma diferença de apenas um gol, dá para o Toulouse tentar fazer esse gol ao longo dos 90 minutos, não precisa se expor no primeiro tempo, mas ao se expor, ele vai dar espaço provavelmente para o Benfica. Utilizando o PDF de apoio, aqui nós temos os dados da França e de Portugal, obviamente. O Benfica marca com muita frequência fora de casa, o Toulouse tem sofrido gol também, mais de um gol por jogo, o Benfica não sofre tanto, então é difícil marcar no Benfica quando ele joga fora, mas obviamente são níveis de enfrentamentos diferentes. O primeiro tempo do Benfica é bem superior ao do Toulouse, bem mais vitórias, mais gols marcados, menos gols sofridos. O segundo tempo do Benfica já não é tão confiável, tem poucas derrotas, mas o número de gols aumenta 4 vezes mais em relação ao primeiro tempo. As duas equipes têm uma bola aérea relativamente boa e nos momentos dos gols, as duas equipes sofrem com mais frequência no segundo tempo, principalmente nos minutos finais, e também marcam nos últimos minutos. Se você é um trader por aqui, como o Benfica é o favorito e ele não precisa vencer, esse jogo é muito complexo. Se fosse o contrário, se o Benfica tivesse empatado na Luz 2-2 ou 1-1, ou tivesse perdido o primeiro jogo por 1-0, você teria, ou a gente teria, um Benfica muito mais agressivo no jogo de hoje. Mas como o Toulouse tem toda a obrigação de recuperar esse resultado, o Benfica ele vai poder administrar. Ele não necessariamente vai jogar recuado, mas ele também não precisa se expor. Isso faz com que essa cotação de 1,83 seja muito complexa, porque ao não se expor tanto e também não recuar tanto, a tendência é que essa odd fique mais estabilizada. Não ao ponto de trabalhar a favor do Benfica, acho eu. Porque o Toulouse vai ser agressivo, vai tentar usar a bola aérea, vai alçar bola parada de tudo quanto é lugar, mas também não é ao ponto de trabalhar contra o Benfica, porque ele vai ter os contra-ataques. Então é um jogo muito amarrado para trabalhar a correção de preço, tá? Aquele tipo de jogo que se você pensar em trabalhar contra o Benfica, ele pode ser muito arriscado. Então se for para trabalhar alguma coisa, eu ainda gosto do mercado de gols. Esse over 1,5, ele é o que eu busco para
cenário de jogo, mas essa cotação ela tá completamente descartada, tá bom? Para eu buscar esse over 1,5, eu preciso de um jogo pelo menos terminando 0-0 no primeiro tempo. Ou se for para trabalhar quando o jogo já está desempatado, pelo menos uma cotação próxima de 2. Isso na minha taxa de acerto, tá bom? Cada um tem a sua, mas esse tipo de cotação aí não vai ser legal. Dá para trabalhar um ambas marcam nesse jogo também? Não duvido. Só que o gol marcado pelo Toulouse contra o Benfica foi um vacilo da zaga do Benfica. Só que em casa, na frente da sua torcida, eu vejo, a gente tende a ver um Toulouse mais agressivo, diferente do que ele foi na Luz. Então quem sabe? Eu acho que esse ambas marcam é sim interessante, com uma cotação obviamente mais elevada. Para esse jogo se tornar bem aberto, o Benfica tem que fazer o primeiro gol, que é aquele tipo de banho de água fria que o Toulouse vai tomar cedo. Aí ele vai provavelmente processar e falar, não, ainda dá, e quando ele for para cima, aí o jogo tende a abrir ainda mais. Então, para trabalhar esse 2,5, por exemplo, seria interessante um Benfica na frente do placar. Como é favorito o Benfica, para mim é um favorito que pode se complicar, tá? Eu gosto de pensar aqui também no mercado de gols. Em mais um jogo da Europa League, agora às 5 horas, mais um time de Portugal, dessa vez dentro de casa, o Sporting enfrenta o Young Boys. E olha que o Sporting foi na Suíça e bateu no Young Boys, hein? Para vocês verem como o Sporting tá forte essa temporada, bem forte. Bater no Young Boys não é fácil. O Young Boys estava no grupo do City, do Leipzig. Então é um time muito chato de se enfrentar, muito forte ofensivamente, e o Sporting não tomou conhecimento. Foi lá na Suíça e bateu nos caras na casa dos caras. E o que o Young Boys pode fazer agora em Portugal? Bom, se expor, tentar buscar. Já viu que pelo menos um gol eles conseguiram marcar. O Sporting não é também uma equipe extremamente sólida defensivamente. O Young Boys pode ter a chance de marcar, mas de novo, ao se expor, esse espaço vai ser oferecido. A diferença do jogo desse daí pro Benfica e do Braga é que no caso do Braga é o Braga que tem que se expor. Nos outros dois jogos, Benfica e Sport vão poder contra-atacar. O Braga vai ter que se expor, vai ter que propor jogo. Então aqui a gente tem um Sport a 1,36, mas de novo é uma odd de favoritismo perigosa, porque quem tem que começar o jogo a 1.000 é o Young Boys, não necessariamente o Sport. O Sport tem 2 gols de vantagem. Tomando um ainda não é desclassificado, ainda não é eliminado. Então o Sport ainda tem 2 gols de vantagem. Então quem precisa acelerar o ritmo no início do jogo é o Young Boys. Por isso que essa cotação de 1,36 é perigosa. Se fosse um jogo do Sporting contra o Vizela, com todo respeito ao Vizela, que enfrentou agora o Benfica na Luz, tomou um cacete do Benfica na Luz. Se fosse um jogo contra o Vizela, o Sporting a 1,36, cara, seria uma odd muito boa pra gente tentar buscar um back favorito no primeiro tempo. Porque a odd ia estabilizar, o Sporting, ia estar em cima. Mas nesse tipo de jogo aqui, que é um jogo eliminatório que custa bastante, talvez o Sporting não entre tão afoito. O Sporting provavelmente vai querer jogar no erro do adversário, porque quem precisa se expor é o Young Boys. E aí nessa exposição do Young Boys, esse 1,36 do Sport fica um pouco perigoso. Então de novo eu também prefiro pensar no mercado de gols. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre estatística. Apesar de ser uma equipe que falha pouco em marcar, o Young Boys não marcou tantos gols na temporada fora de casa como o Sport em casa. O Sport chega a quase 3,5 gols marcados por jogo. Realmente é um ataque absurdo. A defesa do Sporting é boa e a defesa do Young Boys tem sofrido o dobro de gols do que o adversário. O primeiro tempo do Sporting é melhor, apesar do primeiro tempo do Young Boys não ser ruim. Mas o Young Boys tem mais problemas defensivos. Tudo que o Sporting quer é que o Young Boys tenha problemas defensivos. No segundo tempo, o Sporting passa a tomar mais gols, mas aumenta o poderio ofensivo. E o time suíço do Young Boys passa a tomar mais gols do que marca. Então tem dificuldade. As duas equipes são relativamente fortes na bola aérea. O Young Boys é muito forte na finalização de fora da área. Olha isso aqui é uma característica interessante. Remate de fora da área do Young Boys pode sim ser uma situação interessante se você tem metodologia para isso. Eu não conheço o mercado, não posso falar. Momentos dos gols, o Young Boys acelera muito no início. Esse aqui é o perigo, Por isso que eu disse que essa cotação aqui do Sport é perigosa, porque provavelmente a gente vai ter um Young Boys tentando acelerar no início e depois um Young Boys sofrendo bastante nos últimos minutos. Já o Sport não sofre tantos gols nos primeiros minutos de jogo, mas tem sofrido no segundo tempo. Se você é um trader por aqui, eu não venho para trabalhar esse back favorito no Sporting, porque existe o risco dessa exposição, dessa agressividade maior do Young Boys, tá? O que eu quero aqui é o mercado de gols, mas como a gente tem um super favorito em campo, o mercado de gols ele vai estar esmagado, olha só, o over 1,5 já está esmagado, o 2,5, o que é o maior esmagado? Vamos lá, o over 1,5 a 1,14 aqui, no Braga com o Karabag, ela tá a 1,22. No Toulouse contra o Benfica, ela tá a 1,25. Então você tem uma cotação aqui muito esmagado. É um mercado que já está considerando que pelo fato do super favorito estar em campo, é igual acontece no jogo do Bayern, no jogo do City, o mercado de gols também é influenciado pelo
peso do favoritismo do favorito, obviamente. Então, esse over 1,5 seria um cenário lindo, mas você só vai conseguir cotação para trabalhar aqui numa relação de 1-1, lá por volta dos 75 minutos, aí é ruim, né? Então, talvez o 2,5, mas ainda está numa odd ruim. A gente vai ter, de qualquer maneira, para buscar essas cotações aqui de gols, tem que ser ao vivo, no pré-live. Não vale a pena você se expor em 3,5, 4,5, mesmo o jogo tendo a possibilidade, pela necessidade do Young Boys, eu não aconselho. Tá? E gosto do ambas marcam. Apesar de não sofrer tanto dentro de casa, o Young Boys vai ter que se expor tanto que o Sporting pode sim tomar um gol por aqui e vai acabar tendo espaço para marcar. Se Sueco, Victor Gyökeres estiver em campo, finalização dele, gol dele pode ser interessante. Não sei se ele vai jogar. No jogo de ida, ele não, se eu não me engano, ele não chegou a marcar. Então, não tenho certeza, se bobear até marcou, mas se ele estiver jogando esse jogo da volta, é interessante ficar de olho sim. Assim como, por exemplo, no jogo do Benfica, olho no Di Maria, né, que fez, se eu não me engano, os 2 gols contra o Toulouse, também é um cara de finalização, que bate bola parada, às vezes vai chutar direto pro gol. Pode ficar de olho nisso que também pode ser bom. Tá? Eu gosto de novo dessa possibilidade de 2,5 e desse ambas marcam. Praticamente os 3 times de Portugal podem se envolver em jogos para gols. Espero que sim. 9h30 da noite temos o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, LDU campeão da Sul-Americana contra o Fluminense campeão da Libertadores. Ano passado o Flamengo foi vice-campeão para cima do Del Valle, se eu não me engano o Del Valle venceu por 1-0 lá, o Flamengo venceu por 1-0 aqui e nas penalidades De Arrascaeta perdeu o penal e o Flamengo ficou com o vice-campeonato. Nesse ano o Fluminense enfrenta a LDU também numa, vamos dizer assim, uma altitude não tão forte, mas uma altitude chata. Enfrentar a LDU na sua casa é sempre uma tarefa complicada, principalmente no segundo tempo, né? O nível de aceleração dos jogadores é sempre muito alto, então é perigoso, né? O Fluminense, obviamente, é um time cascudo. Não sei se os testes do Fluminense nessa atual temporada no Carioca já colocam o Fluminense ali num ritmo de jogo capaz de aguentar essa pressão da LDU na casa dele, mas a LDU sabe que se quiser ser campeã, vai ter que vencer o Fluminense lá, porque aqui vai ser muito complexo, com a força do Fluminense, jogando na sua casa, com o apoio da torcida, é muito mais difícil. A LDU, quando sai da sua casa, tem mais dificuldade. Então, tomar um pouco de cuidado, né? Nessa confiança em cima do Fluminense. O LDU não é favorito à toa, o mercado sabe que lá é difícil de se jogar, mas o Fluminense tem condição técnica de complicar a vida da LDU. Por isso, se é favorita para o mercado da LDU, o favorito aqui pode se complicar. Para correção de preço, é bom a gente tomar um pouco de cuidado, mas não vai ser difícil de ver a cotação do Fluminense corrigindo, porque talvez o Fluminense não consiga ter tanto a bola como o Diniz gosta. A LDU consegue marcar pressão, a LDU coloca um ritmo muito acelerado, ou o Fluminense vai guardar energia para o segundo tempo, e aí essa cotação pode subir no primeiro tempo, ou o Fluminense vai tentar segurar a bola e vai tentar complicar a vida da LDU no primeiro tempo, então essa cotação do Fluminense não vai tender a corrigir, mas ao colocar um esforço muito grande no primeiro tempo, vai ser cobrado a questão física na segunda etapa. E aí sim, para quem trabalha segundo tempo, pode ser um bom momento de correção. Se o jogo já tiver desempatado, se a LDU estiver na frente do placar, se o Fluminense estivesse expondo, pode ser sim um cenário para buscar pelo menos mais um gol. Eu não quero buscar cenários muito longos de gols nesse jogo, porque afinal os times não se expõem tanto e as vantagens, por exemplo, de 1-0, 2-0, às vezes são vantagens muito grandes. Então, se for para trabalhar, no máximo, estourando, trabalharia o over 1,5. Nesse momento aqui está com uma cotação baixa, mas obviamente durante o jogo pode ser uma cotação maior, tá bom? Para mim, o Fluminense tem que decidir em casa, jogar com inteligência, não vir com uma desvantagem tão grande lá, ou se bobear, quem sabe até poder trazer uma vantagem fora de casa. Mas empatar com a LDU lá não é um resultado ruim. Vamos aos nossos jogos extras dessa quinta-feira. Temos Bodoglin e Ajax às 2h45 na Conference. Acho que é um jogo interessante também para gols. Primeiro jogo entre eles, o Bodoglin chegou a estar vencendo por 2-0 e tomou um empate praticamente no último lance do jogo. Tá? Pode ser interessante ficar de olho em gols. Outro jogo com capacidade para pelo menos 2 gols é o Milan com o Rennes. O Milan venceu a equipe francesa na Itália, né? Obviamente no San Siro, por 3-0. Já falamos do Qarabağ, Al Hilal e Sepahan, não sei se é assim que fala, mas o primeiro jogo foi 3-1 para o Al Hilal fora de casa, ao se expor contra o Al Hilal. O time do Sepahan provavelmente vai
tomar gol por aqui. Mesma coisa, o Slovan Bratislava contra o Sturm Graz. Time austríaco do Sturm Graz marcou 4 gols no Slovan na sua casa e agora fora de casa provavelmente vai ter um Bratislava mais ofensivo, então também pode ser um bom jogo para gols. O Varsóvia contra o Molde também. O Molde venceu por 3-2 na sua casa e agora fora de casa provavelmente a gente pode ter um jogo também de gols. O Sparta Praha e o Galatasaray. O Galatasaray conseguiu vencer no finalzinho de novo com um jogo desempatado, pode ser um bom jogo para gols. E Marselha e Shakhtar, esse aqui é um jogo que fede a gols, tomara que de fato cumpra a expectativa. O Marselha ficou no grupo do Brighton e foi um Marselha muito agressivo, mas que também permitia muito. E o Shakhtar no grupo do Barcelona e do Porto também foi um Shakhtar que permitiu muito, mas que também marcou muito gol. Então esses são jogos com tendência de gols. Para mim são 9 jogos, além do que a gente comentou. Dos favoritos que podem se complicar, falamos do Benfica, da LDU e tem a Roma. Apesar de ter conseguido um bom resultado na Holanda, a Roma pode se complicar contra o Feyenoord, que é uma equipe chata, mas como é um jogo que terminou empatado, tende de novo a ser um jogo mais under até que o primeiro gol aconteça, né? Eu sei que parece óbvio, mas o jogo 0-0 ele vai se arrastando, principalmente um jogo eliminatório. Se a Roma faz o primeiro, se o Feyenoord faz o primeiro, aí a gente já tem o espaço em campo aumentando. Se quiser trabalhar gols aqui, escolha trabalhar depois do primeiro. Eu, sinceramente, acho que pode ser um jogo com tendência de under gols. Jogos para correção de preço. Temos Freiburg e Lan, primeiro jogo 0-0, decepcionante, que é o que eu falei, né? Vai se arrastando. Não tem como. Torino e Lazio, jogo bom, clássico. Acho que é um jogo, assim, para enfeitar uma tarde. O problema desse jogo é que ele é justamente na quinta. Se ele fosse na sexta, ia ser excelente. Pô, até seria um jogo bom para trabalhar. Mas ele tá acontecendo entre a Conference e a Europa League. E os jogos da Conference nem vão ter terminado ainda. Então é complexo, né? Frankfurt e Saint-Gilloise. Tivemos União Saint-Gilloise e Frankfurt no primeiro jogo 2-2. Então pode ser um jogo para correção de preço. Já falamos do Fluminense. E aí para complementar, na FC, o Ittihad enfrenta o Nav Bahor. Primeiro jogo 0-0 entre eles. O Ittihad aqui, se colocar de fato a bola no chão, é favorito. Temos Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Cianorte. Não tem ainda cotação, mas é muito favorito o Corinthians. E o Curitiba enfrenta o Águia de Marabá. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você na sexta-feira. Um grande abraço e falou!